Olá, pessoal do canal, sejam bem-vindos. Márcia Rafael aqui. Hoje nós vamos falar sobre a influência das cores sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre o humor, como ela tem essa influência mesmo estando numa roupa, por exemplo. Então, eu tenho percebido, tenho conversado bastante com pessoas que estão agora, nesse momento, se sentindo deprimidas, desanimadas, sem interesse, cansadas, esgotadas, enfim. É um comentário que eu tenho ouvido bastante nós estamos em fevereiro, desde finalzinho, metade de janeiro, né, para cá. E agora tem intensificado, né? Nós já estamos aí no finalzinho do mês, praticamente de fevereiro, e em março, né, as coisas começam a mudar, as próprias pessoas começam a perceber a mudança no humor. E por que isso acontece? Bom, nós, seres humanos, somos cíclicos, né? Nós também sofremos a influência das estações do ano. Eu percebi isso há muitos anos atrás, e mais ainda que ficou intenso quando uma pessoa comentou comigo, né, sobre isso, e depois eu estudei numa escola esotérica de autoconhecimento, explicando como que as estações do ano influenciam o ser humano. Mas isso a gente vai colocar num outro vídeo. Por enquanto a gente vai falar sobre a cor amarela. Porque esses dias eu postei sobre a cor laranja. Uma pessoa veio no canal e perguntou sobre a cor laranja. Eu não tinha essa cor no canal e coloquei ali. E depois disso surgiram outras questões sobre o amarelo. Então, por isso eu estou fazendo este vídeo. Então, fique aí até o final, tenha paciência. Como eu sempre falo em todos os meus vídeos, não é um videozinho de 1 minuto nem 2 minutos, tá bom, gente? Porque eu passo informações relevantes, eu passo informações importantes que podem ser utilizadas, podem ser comprovadas e colocadas em prática. Então, é praticamente aí uma aula, né, que vocês podem colocar em prática. Bom, o primeiro ponto é o desânimo, a falta de energia. Essas situações ocorrem quando uma mudança de tempo muda. Então, por exemplo, tempo não, de época do ano. Então, por exemplo, nós vamos passar para o outono. O ser humano, ele sofre a influência das estações e sofre também a influência das cores. Então, quando se fala em inverno, quando se fala em outono nem tanto, mas a gente lembra um pouquinho o quê? Aquele tempo cinza, nublado, friozinho, fresquinho, né, com menos cor. Inverno também, dependendo do país aí, né, remete à cor branca por causa da neve. No Brasil a gente não tem assim uma grande mudança, mas tem a influência sobre a nossa personalidade. Então vamos lá. O outono, quando se fala em outono, algumas pessoas lembram de algumas cores, né? Daquelas folhas que caem, né? Do plátano. O plátano não tem muito aqui no Brasil, são poucas árvores. Em outros países, quando falam em outono, elas lembram das cores amarelo, laranja e etc. Aqui nem tanto, lembra mais a cor cinza, por conta do céu nublado. Então, tem também a conotação do recolhimento interno. Então, o outono é uma coisa. O que acontece no outono na natureza? É onde as plantas se recolhem, onde a seiva começa a descer para as raízes, saem das folhas para as raízes. A árvore está em adormecimento e caem as folhas e ela se prepara para um próximo período. Assim também acontece com o ser humano. Como que a gente ameniza isso? Porque muitas pessoas sentem depressão, tristeza, desânimo nesse período. Porque internamente está ocorrendo também, emocionalmente, psicologicamente, ocorrendo essa mesma situação. Só que a maioria não percebe. Mas como que nós podemos, através da cromoterapia, utilizar isso para utilizar a cor para diminuir essa situação? Enfim,
o amarelo aparece aí. O amarelo, o laranja, o vermelho são cores vibrantes que trazem alegria. No caso aqui, o amarelo, que ele traz o quê? Ele traz a energia do sol, ele traz a alegria, enfim, nós podemos utilizar isso nas roupas e nos objetos. Mas vamos lá. Qual é a influência que você vai oferecer para o ambiente e para as pessoas quando você utiliza uma determinada cor? Então vamos colocar uma situação aqui de uma reunião. Você vai para uma reunião de trabalho e você vai de amarelo. Coloca uma peça amarela, não precisa ir todinho de amarelo, né, gente? Vai ser um negócio, não vai dar certo, tá bom? Então você coloca ali uma peça amarela, né? Uma mulher, por exemplo, pode colocar um echarpe, pode colocar um lenço, uma bolsa, né? Uma blusinha, alguma peça amarela. Quando você vai com o amarelo para uma reunião, né? Que não seja uma coisa totalmente, vamos dizer assim, social, né? Mas é uma coisa descontraída. Não, ninguém é obrigado a ir vestido de nenhuma cor para pro local de trabalho ou para alguma reunião. Essa pessoa utiliza então o amarelo e ela então vai influenciar aquelas pessoas que estão ao redor dela. Como? As pessoas vão olhar para ela e vão ter uma impressão. É uma pessoa alegre, uma pessoa mental, uma pessoa criativa, né? O amarelo, ele remete a isso, a intelectualidade. Tem um lado negativo também que nós vamos colocar, desde que ele seja utilizado de forma excessiva. No caso aqui, é uma vez ou outra que você vai utilizar. Mas você pode fazer isso um tratamento com a cor, usando a roupa. Então, se você quer, por exemplo, influenciar o ambiente onde você trabalha com uma pessoa depressiva, chata, reclamona, triste, o que você vai fazer? Você vai colocar peças amarelas dentro da sala, você pode colocar algum quadro, se for possível, né, no local de trabalho, com o pôr do sol lindo, maravilhoso, né, com algumas plantinhas ali, com o trigo, por exemplo, né, que é amarelo. Enfim, usa a criatividade aí. Usa os apetrechos lá de escritório amarelo, né? Coloca ali algumas cores, coloca um estojinho amarelo, lápis, etc. Vai usando essa cor, vai com uma roupinha amarela, com uma camiseta, com uma blusa, com uma peça, sempre deixa o amarelo ali. Isso vai acabar influenciando aquela pessoa negativa, aquela pessoa triste, deprimida. Vai sim influenciar, porque ela tem o contato visual com aquilo. E você também, né, se isso for proposital, vai acabar ajudando aquela pessoa a ter um pouquinho mais de energia positiva. Então, assim você influencia esse ambiente. E quando você está com a cor amarela, as pessoas também têm uma visão de fora de você. Então, como eu falei, uma pessoa criativa, uma pessoa alegre, uma pessoa jovial, uma pessoa feliz, né? Pessoa de bem com a vida usa o amarelo. As pessoas tristes, infelizes, aquelas amargas não vão usar. Mas sabendo das cores e se você quer realmente passar por esse tratamento, você vai usar então a cor amarela para influenciar e ser influenciado. Então, o amarelo, ele faz parte, né, dessa paleta de cores aí, da energia, da alegria, da produtividade. Então, geralmente, o amarelo, desde que não seja fluorescente, né, gente, aquele amarelo que ofusca a visão, tá? Então, fica tudo bem aí você usar também no local de trabalho. Tem aqueles amarelo neon, isso aí você pode usar no caderno, num bloco, né, de anotações, alguma coisa que seja pequena, que não fique exposto o tempo todo. Por quê? Eu falei da parte negativa, certo? Então, a parte negativa é essa, é deixar a pessoa irritada, a pessoa incomodada. Tem a parte que não é legal, né? A parte negativa aí, que vai fazer com que a pessoa se irrite, fique até agressiva, tá? Então, é lógico, todo excesso vai provocar isso em algum momento. Então, essa é a influência da cor amarela. Hoje se estuda bastante o significado pela psicologia das cores. Dependendo de alguns estudos, ela muda a conotação.
dentro da cromoterapia, no estudo da cromoterapia, ela tem algumas funções. Na psicologia das cores, por exemplo, para pintar uma casa, né? Essas empresas que trabalham aí com tintas, né? Elas utilizam isso de uma forma constante, né? Permanente aí, qual é a cor do ano, qual é a cor que você vai usar esse ano na parede, cor de carro. Então, enfim, mas eles utilizam com uma outra função, com um outro objetivo, tá? As cores são arquétipos também. Então, quem estuda arquétipos, quem já ouviu falar, sabe que o arquétipo é um símbolo que traz influências psicológicas. Então, a psicologia das cores trabalha exatamente assim. Então, a psicologia da cor amarela, por exemplo. Então, quais são as características dessa cor? O que elas incluem? Segundo a psicologia. Na cromoterapia, vamos mudar um pouquinho, tá? Então, o amarelo é uma cor de brilho, uma cor de frequência alegre, calorosa, né? E, como eu falei, difícil de ser observada se for no neon ou com muita luz, né? Um amarelo muito forte, ou no sol, por exemplo, quando você observa alguma coisa amarela, né? Mas a frustração, a parte negativa, por exemplo, né? Ela pode gerar uma frustração, né? Pode criar um sentimento de frustração também. Então, embora ela é considerada uma cor alegre, né? Algumas pessoas são mais propensas a se sentirem frustradas em relação ao amarelo. Por exemplo, em quartos, né? Salas, em locais que tem muito amarelo, gera um pouquinho de frustração ali. E as crianças, por exemplo, se você colocar muito amarelo, a criança vai ficar irritada, né? Porque ela é muito sensível, tem alta sensibilidade. Isso é uma cor constante, tá? Sendo usado constantemente. É o excesso. Então, o excesso também não é legal. Ele é uma cor energética, porque ele estimula, ele acelera o metabolismo. Então, você fica com o metabolismo mais acelerado em contato com o amarelo. Tanto que ele é usado tanto em lugares amarelo e laranja, em restaurantes, né? Exatamente com essa função de acelerar o seu metabolismo e você consumir mais. Então, cuidado aí nessa parte para quem está fazendo dieta, né? É uma cor que chama bastante atenção, é muito visível por conta da quantidade de luz que ela emite, né? É uma cor altamente iluminada, né? Como se diz. É uma cor que é usada, quando é usada em pequenas quantidades, pode chamar a atenção de uma forma mais equilibrada, né? Em alguns anúncios, o marca-texto, por exemplo, tá focando, tá dirigindo a atenção para aquele local. Quando eu falei da reunião, por exemplo, imagine que você não quer chamar atenção. Você fala, hoje eu não quero falar nada, hoje eu quero só ouvir, não quero abrir a boca para falar nada. Mas você vai de amarelo. O que vai acontecer? Você vai ser chamada, você vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão começar a te fazer perguntas. Vão querer que você participe da reunião. Então, cuidado aí, não quer chamar atenção? Não usa amarelo, né? Lembra do marca-texto. Para que serve? Chamar atenção. Então é isso. Que mais que posso falar, né? Bom, o amarelo também aí entra de cada país, né? Cada país tem as suas diferenças culturais aí. Então, vai mudar um pouquinho a conotação em relação a cada país, tá? Como que cada pessoa se sente na presença do amarelo, né? Dependendo aí do país, da cultura, né? Daquele país, tá? Então, vamos lá. Citar mais um pouquinho aqui sobre as partes positivas para ficar bem marcado. Então, aspectos positivos estão relacionados ao otimismo, alegria, entusiasmo, diversão, bom humor, confiança, originalidade, porque não é qualquer um que usa a cor amarela, que se sente bem usando, a criatividade, porque ele trabalha na parte intelectual, ele trabalha produzindo um certo hormônio no cérebro, né? Todas as cores produzem química no nosso corpo. Ele orienta o nosso corpo a criar químicas relacionadas àquela energia, vamos dizer, aquela onda vibracional, tá? Da cor. Então, é uma cor desafiante, é uma cor analítica, as pessoas se tornam mais analíticas, mais inteligentes, vamos dizer, entre aspas, tá? Aí vamos colocar inteligência com a criatividade.
remete à sabedoria, à lógica, enfim, é isso aí. Quanto aos aspectos negativos. Negativo, sempre lembrando que é o excesso, quando é utilizado em excesso ou em grandes proporções ou na profundidade dessa cor, mais fechada ou mais aberta. Então, a parte negativa é uma pessoa se tornar crítica no excesso, né, dessa cor, ela se torna analítica, impaciente e impulsiva, se torna egoísta, pessimista, desenvolve um complexo de inferioridade, rancoroso, uma pessoa rancorosa, um pouco de covardia, pessoas que gostam de enganar, né? Pessoas que mentem, não como fala, bom, no lado emocional, né? Então se torna um pouco sensíveis aí. E sem compaixão, né? Pessoas que não têm a menor compaixão. Isso se você utilizar, gente, no excesso total, tá? Excesso mesmo. Não é que você vai usar o amarelo e vai se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa crítica. Mas se você trabalha numa sala totalmente amarela, não vai dar certo. As pessoas vão se tornar altamente irritadas. É igual o vermelho e o laranja. Então, as cores quentes são essas. Se você trabalhar em locais assim, que tem muito e que você tenha que ficar 8 horas em contato com essa cor, não é legal. Tá? Então, esse entra os aspectos negativos. Fora isso, usado de forma controlada, de forma, vamos dizer assim, até, como eu digo, proposital, então ela se torna uma coisa positiva. A maior parte é a parte positiva, tá? E tem também o aspecto espiritual, né? O significado das cores. Na psicologia também tem a parte espiritual, que aí já é mais profunda, é uma coisa que tem mais, é uma explicação sensorial, né? Vai além, aliás, né, do sensorial, que isso a gente está falando hoje, até agora, do sensorial, né? Então, elas provocam as relações, as energias trabalham também a parte espiritual aí, tá? Mas é uma coisa menos trabalhada, menos compreendida hoje, menos estudada. As pessoas não dão muita importância, mas vamos lembrar que ela tem influência espiritual também, tá bom? Então, na cromoterapia se usa o amarelo em casos de tratamentos, né, espirituais. Aqui a gente está falando numa parte mais superficial. Quando a gente entra na cromoterapia para o tratamento da saúde, a conotação muda um pouco, tá? Então, quando a gente usa aí para uma pessoa depressiva, né, a gente vai utilizar naturalmente a cor amarela, laranja, vermelha, etc. A cor do sol, né, que associa ao sol. Então, a gente vai trabalhar essa parte aí na parte mental, na parte física, na parte psicológica, né, fazendo com que o corpo produza mudanças químicas dentro do organismo. Então, em contato com a pele, né, você pode fazer alguns tratamentos aí. A pessoa, por exemplo, quando vai fazer uma prova para desenvolver a criatividade, a energia, ela pode trabalhar essa cor amarela aí para trazer ideias novas, para ajudar a encontrar novas formas de fazer as coisas, de desenvolver aquele problema ali da prova e tal. Então, trabalho amarelo no chakra coronário e no chakra frontal. Então, você usa o amarelo ali. Eu fazia esse tratamento em um menino que a mãe pedia, né, que ele ficava extremamente nervoso na hora da prova e dava um branco, ele esquecia tudo. E na época eu fiz esse tratamento para esse menino e ele mesmo veio me agradecer. Ele era um menino pequeno, eu achei uma belezinha, ele veio agradecer, porque ele falou, nossa, você sabe que tinha aqui na hora da prova, eu lembrei tudo. Eu lembrei tudo e eu fui, e ele levou material amarelo, né, na escola. Ele levou caneta, levou um caderno, uma folha de papel, enfim, ele levou peças amarelas. Isso não fui eu que falei, a própria mãe orientou, né, e teve a ideia e ele levou e acabou se beneficiando. E até hoje ele diz que faz, hoje já está na faculdade, e ele ainda faz uso dessas cores para as provas, para o dia a dia, para o trabalho. Então vê como que deu efeito, porque uma criança é mais receptiva, né, do que o adulto.
Então ajuda aí a tomar decisões rápidas, ajuda a pensar com clareza, tomar decisões rapidamente, né? Quando você tem o amarelo ali em contato. Então, ali na prova, ali ele foi utilizando, né? Se focando. Além disso, ele usou outras técnicas, né? Que estão fora aqui desse vídeo, mas eu vou depois comentar. Que é sobre o alecrim, né? Enfim, toma decisões rápidas, produção de ansiedade. Bom, produção de ansiedade, apesar de ser uma cor energética, a intensidade, né, daí do amarelo pode ter esse lado da ansiedade, cria um pouquinho, né, da ansiedade, dependendo da forma que você usar, como eu já comentei, tá? Então, vamos tirar essa parte aqui a parte crítica também, deixa para lá, também já foi falado sobre o excesso, né? Então, assim, ele está relacionado com a parte racional e não com o emocional. O emocional são outras cores. É o verde, é o violeta. O violeta muito mais, né? O lilás está muito mais relacionado com o emocional do que com o racional. Já o amarelo está relacionado aí à cor mais racional, mais ao cérebro, né? E menos ao coração, tá? Então, mais da produção do que do receber. Então, como que a gente pode fazer isso em relação à estação? Né? Voltando lá de novo na mudança de estação. Nós vamos entrar no outono, né? Daqui a pouco. E aí, como que você faz? Você pode utilizar essas dicas todas do amarelo quando você se sentir, né? Se estiver num dia nublado, um dia sem sol, um dia triste, com chuva, com garoa, com friozinho, usa o amarelo. Usa o amarelo. Não tem sol, não tem problema. Usa o amarelo. Coloca cores amarelas, coloca uma tela amarela no seu celular, no seu computador, na sua televisão, deixa rodando ali. Isso aí vai influenciar no ambiente, nas pessoas que estão na casa e em você, no seu humor, né? E no humor das pessoas também. Então, as cores têm um papel muito importante aí na hora de transmitir informações. Nós queremos transmitir essas informações, criar energia, criar estados de humor, né, influenciar decisões das pessoas, que é aí, voltando lá atrás, aí que o marketing usa as cores para influenciar as decisões das pessoas, comprar ou não comprar o produto, como comprar, a quantidade que comprar, tudo isso é utilizado ali na psicologia das cores, né? Então, muita atenção, na hora que você chega no mercado, bate o olho em todas as cores, você vai ver qual a cor que você quer comprar. Já fica esperto aí. Então, as preferências de cor influenciam as pessoas, né, nessas decisões de compra ou não, né? Então, mas como o objetivo do vídeo é como você utilizar as cores para influenciar, então faça isso aí, faça esse estudo. Tem também, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, eu tenho 2 e-books que falam assim para pessoas que não têm muito conhecimento, então é uma cromoterapia para iniciantes, mas tem bastante informação, dá para utilizar muito bem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo dos 2 e-books falando sobre a cromoterapia. E tem também outros vídeos aí, tem a playlist aí, você pode procurar cromoterapia, você vai encontrar muita informação muito relevante, muito legal que dá para você usar no seu dia a dia sobre todas as cores. E hoje vamos falar mais uma vez sobre o amarelo, por conta do período, por conta das pessoas que estão se sentindo aí incomodadas, deprimidas, com baixa frequência, né? Então é isso. Se você achou legal esse vídeo, se foi relevante para você, então compartilha, comenta, curte, ajuda o canal aí, isso aí vai ajudar bastante. Se você comentar, né? Se você comentar, falar o que você acha disso, o que você quer, o que você precisa, se você gostaria de saber mais coisas sobre outras cores, né? Tá bom? Então é isso, gente. Então fico por aqui falando sobre esse impacto, então, da cor no comportamento humano, tá? Tenha aí um bom dia e bom dia, boa noite, boa tarde, o tempo que você estiver assistindo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar aí para as pessoas que precisam. Muito obrigada, até a próxima.